Bom dia a todas e todos. Queria, inicialmente, agradecer mais esse convite para estar aqui, agradecer ao doutor Caetano, doutora Adriana, é sempre uma honra, né? Acho que espaços como esses, dentro da Imerge, né? Um espaço dentro do judiciário, quando se abre para discussões sobre direitos humanos, perspectivas críticas, né? Onde se pode falar livremente, isso é sempre algo importantíssimo de ser valorizado, de ser conquistado, de ser mantido. E eu agradeço demais aos dois por abrirem, manterem esse espaço, né, com muitos outros colegas seus aqui da magistratura que exercem mesmo esse ofício como ele precisa ser exercido, né, em nome mesmo da cidadania, em nome da democracia. E é uma honra para mim poder me considerar uma parceira e uma amiga. Então, contem sempre comigo aqui para esses esforços tão brilhantes de vocês dois. Querida Adriana, de fato, uma enorme referência para mim, sempre tem sido, né, pela atuação, pela dedicação, pela seriedade, pela criatividade, pela delicadeza, pela gentileza, né, sempre combativa, mas sem perder a ternura. Doutora Comba, nossa, muita honra estar aqui nessa mesma mesa, uma alegria profunda. A querida Ana Miriam, nossa nova geração também, já despontando aí. É super importante a gente perceber toda essa potência dessa geração que está vindo aí, né, com vocês. Eu acho que tem levado a discussão dos feminismos para arenas, né, onde a gente ainda não tinha chegado, né? Tem toda uma potência, uma radicalidade nessa geração dessas feministas das lasteses chilenas, onde eu me permito te enquadrar também nessa geração, Ana Miriam. E eu fico realmente muito impressionada pela força mesmo e pela liberdade com que essas moças vêm produzindo, né, tensões construtivas, né, na luta contra o patriarcado. Da minha fala, eu vou já, né, a doutora Comba já antecipou muitíssimo a minha fala, justamente na mesma linha, usando também a mesma referência inicial que ela usou. Então, já é uma alegria, espero que eu consiga contribuir. Ela já antecipou o meu principal argumento, que não é meu, né? Que é esse mesmo da relação entre o patriarcado e o movimento autoritário, né? Esse momento autoritário, no mínimo, que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Então, pegando esse mesmo autor, o James Stanley, eu queria só destacar algumas das características que ele listou sobre características de governos autoritários e fascistas. Só um minuto, que eu, sem querer, fechei aqui. Está aqui. Então, quais são as características de regimes fascistas, né? Lembrando que James Stanley está falando de diversos países que, no mundo, recentemente, através do voto, fizeram uma guinada em direções muito perigosas para aqueles que são defensores da democracia, né? Então, através de institutos democráticos, ainda que a gente possa botar uma lupa nesses processos eleitorais para ver até que ponto realmente eles foram democráticos. Então, a gente está vendo em todo mundo um problema sério com relação às fake news, com relação ao uso de algoritmos, né? Tem um autor brasileiro chamado Pablo Rosas que vem falando de um governo algorítmico, né, que vem controlando, em grande medida, a opinião pública. Então, o que passa pelas mídias sociais, como que essas mensagens chegam às diferentes pessoas, né, com que intensidade, com que fraseado. Isso tudo tem sido muito determinante nesses resultados desses processos eleitorais. E a gente pode questionar em que medida esses processos eleitorais realmente atendem àqueles princípios, né, que a gente conhece como sendo democráticos, princípios da liberdade de manifestação, da liberdade, né, de expressão, princípios de uma certa paridade de participação, onde todos podem, não só são livres, mas têm condições mais ou menos paritárias de participação no debate público, de circulação de ideias, né? Então, em que medida realmente
esses princípios estão se realizando ou não, em função dessas novidades todas que a tecnologia, né, de comunicações vem nos apresentando. Mas, enfim, esses novos governos todos que foram eleitos, de alguma maneira, também apresentam alguns dos elementos que ele identificou naqueles regimes que a gente, historicamente, já enquadrou como fascistas, né? Então, quando a gente pega aquilo que... É importante a gente, nesse momento histórico, a gente ter um apreço e um rigor pelas palavras e pelos conceitos, porque eu entendo que parte do que está acontecendo contemporaneamente no Brasil e no mundo é uma disputa pelo significado das palavras. Então, palavras que, durante toda uma tradição, né, foram sendo construídas para falar de certos processos que foram historicamente identificados, né, como, por exemplo, a própria palavra democracia, a palavra fascismo, a palavra liberdade, o termo gênero. Existe toda uma história desses conceitos, né, dentro, uma série de interlocuções e de tensões que atribuíram um significado a esses termos. E esses significados estão sendo disputados contemporaneamente, né? Então, há toda uma tentativa que a gente poderia chamar de ressignificação, né? De dar um novo significado a termos que, historicamente, foram cunhados de outra maneira. Então, o Stanley, olhando para a experiência que nós, historicamente, reconhecemos como sendo fascistas, identificou essas características que, segundo ele, estão presentes em diversos dos regimes contemporâneos. Aí eu listei aqui algumas. Uma é o ultranacionalismo, né? Essa invocação da importância da pátria, da nação, como sendo uma fronteira de proteção contra um inimigo que não está muito claro, né? Por que a gente precisa tanto proteger as nações? A gente não, nesse momento, as ameaças não são mais aquelas de invasão de fronteira, como foram em outro período, né, no passado não tão recente assim. A gente não está correndo um risco, né, mundial de invasões de território, nem de nada disso. Então, esse apelo à nação, né, que lá o Trump famosamente cunhou aquela frase, né, América primeiro, e isso foi depois repetido por diversos outros autores, políticos. Então, essa proteção da nação, ela decorre de um medo que não é muito claro, um medo que é difuso contra tudo aquilo que eu percebo como sendo diferente de mim. Eu já estou extrapolando um pouquinho. Vou ler primeiro as listas e depois a gente volta nelas. Então, o ultranacionalismo, que tem a ver com essa criação de um inimigo, né? Essa divisão entre nós e eles, esse inimigo que me permite identificar o responsável por problemas que são, na verdade, muito complexos. Então, eu crio uma narrativa muito simples, simplificada, para culpar certas figuras, né, por problemas que são socialmente muito complexos, com muitas causas diferentes. Então, qual é o problema da sociedade contemporânea? É a falta de moral, o problema é a LGBTI, o problema é pessoas trans, o problema são as feministas, o problema são os esquerdistas, o problema é o comunismo, o problema é o terrorista. Então, eu simplifico, né, uma realidade muito complicada, dizendo que, se eu resolver aquele problema com relação àquele inimigo que tem que ser barrado, tem que ser, né, detido, a gente vai ficar seguro e estável, né? E a ideia dessa nação tem a ver com isso. A nação, na verdade, esse argumento tem sido usado não para proteger o cidadão, né, de bem, que é o termo que a gente aqui no Brasil cunhou, mas aquele cidadão que merece a proteção do Estado de toda e qualquer ameaça, que hoje em dia já não é mais uma ameaça externa, é uma ameaça interna. Então, eu invoco a nação para exterminar todo aquele que não pensa como eu, todo aquele que ameaça o modo como eu organizei a vida social, como eu entendo o mundo, né? Isso tem a ver também com o patriarcado, a gente vai chegar lá. Então, o ultranacionalismo, a criação de narrativas simplistas para problemas complexos, a valorização da hierarquia, da lei e da ordem, mas num sentido que diria o Vladimir Safatli, ele diz que é o oposto, é a sombra, é como se fosse o avesso da lei e da ordem, porque eu invoco a lei, a ordem, a hierarquia e a ordem para justificar políticas públicas que justamente subvertem aquilo que é mais caro a um regime democrático estável, né? Então,
eu invoco toda essa terminologia para poder legitimar, gerar adesão a políticas públicas que vão contra os princípios, né, de manutenção dessa ordem social. Ele continua, a desarticulação do bem-estar público, então, a desarticulação do estado de bem-estar social é uma das características dessa manifestação contemporânea. Um anti-intelectualismo, ataque à universidade, ao pensamento científico, né, ao pensamento especializado, como isso tudo sendo lavagem cerebral, né? A criação, então, portanto, de uma irrealidade, quase que uma realidade paralela, né, que confunde as pessoas. A gente recebe tantas informações que são completamente destituídas de apoio científico que você começa a acreditar em coisas que são irreais. Isso é uma das características do fascismo contemporâneo. A exaltação de um passado mítico, onde tudo era perfeito, onde nada estava ameaçado, onde a vida era bela, né? Esse passado mítico, na maior parte dos casos, é associado ao retorno a essa família patriarcal, né? Onde o patriarca exerce essa função, que a doutora Comba leu, e o que ele chama de uma ansiedade sexual, né? Que é esse medo, a perturbação do patriarcado, a perturbação dessa concepção de família que é tradicional, né, mas que ainda assim é tradicional porque ela é resultado histórico, né, de uma certa experiência social, não porque ela seja algo necessariamente natural, né? Então, quem estuda a história da família sabe que isso que a gente entende como família hoje em dia, tradicional, e que é apresentado como a família como ela sempre foi, não é verdade. Quando a gente vai analisar a história da família, a gente vê que esse conceito de família tradicional que a gente invoca hoje em dia é um conceito que foi originado ali no século XVII e XVIII na Europa, né? Não é um conceito imutável de família na experiência da sociedade, da humanidade. Então, essas são características, né, dessas manifestações, dessas ordens sociais, melhor dizendo, desses políticos autoritários que permitem que a gente fale de políticas fascistas sem que, necessariamente, a gente precise falar de um Estado fascista. Então, essa é uma das pegadinhas da contemporaneidade, né? Porque, realmente, a experiência que a gente vive em vários países, né, hoje no mundo, não é a mesma experiência da Alemanha nazista nem da Itália nazista. Isso era extremamente, né, acentuado. Isso não dá para comparar ainda, né? Mas a gente pode perceber que existem governos fascistas, políticos fascistas, que sustentam teses fascistas, né? Esse é um ponto, né? E aí, de todas essas características, eu vou falar principalmente do passado mítico e da ansiedade sexual, e a partir daí a gente vai ver que isso retoma uma série dessas outras características, como a criação de um inimigo, né, a criação de uma realidade paralela completamente destituída de fundamento, uma aversão ao intelectualismo, uma produção de pensamento científico fundado. Isso tudo vai se relacionar. No caso brasileiro, e eu preciso mencionar, né, que essa minha fala está totalmente fundamentada, está totalmente baseada num artigo que eu estou escrevendo com a professora Carmen Rain Campos. Então, na verdade, é importante dizer isso, porque grande parte dessa pesquisa foi feita por ela também. Então, essas duas características do Stanley, que ele, né, menciona, a exaltação do passado mítico e a ansiedade sexual, que, segundo ele, leva a um pânico moral, a gente articula aqui no Brasil e em outros lugares também do mundo a partir dessa ideia da ideologia de gênero, né? Esse conceito de ideologia de gênero é uma resposta a essas duas características, né, de um pensamento fascista, né? A ideia de um passado mítico e de uma ansiedade sexual. Então, o que é a ideologia de gênero, né? A Carmen e eu escrevemos um outro artigo que a noção de ideologia de gênero ela resulta como uma resposta justamente ao avanço do feminismo, dos feminismos, né? Dos muitos feminismos com todas as suas tensões entre si. Então, é possível que eu acabe me referindo ao feminismo singular, mas eu não quero deixar aqui registrado que, para mim, é muito importante destacar
as muitas variações não, as muitas formas de entender a luta contra o patriarcado que podem, inclusive, ser, né, tensionar entre si, né? Elas não são necessariamente uniformes, enfim. Então, esse feminismo, essa reação ao movimento feminista, aos avanços, às conquistas do movimento feminista, geraram o que muitos autores chamam de backlash, a gente chamou de reação forte de gênero, e essa reação forte de gênero desemboca na afirmação dessa ideologia de gênero, né, que é, primeiramente, fundada em documentos religiosos e que depois ganha, né, toda uma circulação. Hoje em dia está aí, né, na mídia, nas redes sociais, essa questão da ideologia de gênero. E o que é a ideologia de gênero? É uma reação justamente aos avanços permitidos pela categoria gênero. E aí eu vou voltar um pouco nisso, pedindo desculpas a quem aqui fez a pós, que já está super especializado na questão de gênero e direito, mas nem todo mundo está aqui necessariamente familiarizado com essa discussão. Então, a categoria gênero é uma categoria que foi fundada, né, que foi, na verdade, forjada para fazer uma distinção da categoria sexo, né? Então, formando aí o que a gente famosamente chama de sistema sexo-gênero. Então, essa distinção permitiu que a gente enxergasse as formas de organização social em todos os seus aspectos de violência no que se refere aos corpos femininos e masculinos. A categoria gênero permitiu que a gente percebesse operações, né, da linguagem que transformam em descritivos certos juízos que são normativos. Vou explicar isso tudo. Quando a gente fala de sexo, a gente está falando de uma realidade biológica, cromossomial, anatômica, hormonal, né, que faz com que corpos sejam distintos entre si, claramente, né? Ninguém nega isso. Do outro lado, quando a gente está falando de gênero, a gente está falando das construções sociais que foram feitas a partir desses corpos. Então, o que é próprio para uma menina falar, para um menino falar, o que é próprio para uma mulher pensar, para um homem pensar, como que eles agem, né, o que se sente. Então, há todo um sistema de regulação de comportamento, de emoções, de pensamentos, em função dos corpos que a gente tem. Então, quem acompanha a educação infantil, a gente vê isso claramente acontecendo. Você pega um menino pequeno, né, menina pequena, e vai chegar um momento ali pelos 2 anos, entre 2 e 3, que eles começam a fazer essas perguntas. É de menino? É de menina? Fica ali querendo muito saber se é de menino ou de menina, né? Porque em volta deles existe toda essa ansiedade para que eles identifiquem o que é de menino e o que é de menina. Eu conto sempre essa história do meu afilhado, que tinha uma irmã 4 anos mais velha, ele era apaixonado por ela, entrava no quarto dela, saía com umas coisas dela, porque ele achava ela a coisa mais maravilhosa do mundo, era super, né, encantado. E isso gerava uma certa reação, apesar de que ninguém ali são todos super arejados com essa discussão, mas socialmente existe essa distinção que gerava uma certa ansiedade quando ele saía com algum apetrecho que era feminino. Não, isso é de menina, você não pode usar. E aí ele começa a perguntar toda hora, isso é de menino? Isso é de menina? Até que em um certo momento ele aprende o que é de menino, de menina, e passa a agir como um menino, né? É uma performance nesse sentido, né? É como se ele tivesse aprendido. Então, ser menino é assim. Ele passa a citar todas as pessoas que ensinaram a ele como que é agir como menino. E a gente vai vendo isso ao longo de toda a educação. Educar uma pessoa é repetir, fazer com que ela repita comportamentos exaustivamente. Para a gente fazer uma pessoa aprender a tomar banho todo dia, isso leva o quê? 10 anos? Né? A gente tem que ficar mandando a criança tomar banho todo dia, né? Milhões de vezes, escovar o dente. Isso leva muito tempo. Então, os meninos também aprendem a se comportar como menino e as meninas aprendem a se comportar como menina. Né? Lá é engraçado, dos 5 para os 7, os meninos começam a falar diferente, né? Até os 5 anos eles são todos menininhos, fofinhos. Aí com 7 anos já começa a falar irado, é sinistro, é não sei. Há todo um processo de adestramento de corpos. Isso é o gênero, né? Isso não tem nada a ver com a biologia? É possível que tenha a ver com a biologia em alguma medida, mas não é isso que é relevante. A discussão sobre gênero permitiu que a gente percebesse que, por exemplo, culturalmente, o que se determina com relação aos diferentes corpos, o que é apropriado para os diferentes corpos, pode ser muito divergente,
né? Então, você pega uma série de autores decoloniais, autores feministas diaspóricas que estão discutindo, né, toda a diáspora africana, uma série de feministas que estão discutindo, né, toda a questão mesmo das relações entre os gêneros em África contemporaneamente, recuperando a tradição iorubana, recuperando tradições indígenas. Eles mostram como que aqueles corpos, né, um corpo macho e um corpo fêmea, nas suas culturas, significavam, hoje já está tudo meio misturado, né, mas significavam coisas muito distintas do que a gente, hoje em dia, né, a partir de uma matriz europeia, entende que é próprio para homens e mulheres. Então, a discussão sobre gênero apenas mostra isso, que não é necessariamente... a gente não precisa organizar e hierarquizar corpos necessariamente como a gente fez na tradição europeia, né? É possível que outras características... Por que a gente não organiza a humanidade a partir de outros critérios, né? A gente pode pensar em outros critérios que pudessem organizar a humanidade, critérios biológicos, inclusive, né? Mas a gente determinou que o critério mesmo sexual é o que é fundamental para a gente dividir a humanidade. Isso foi uma determinação, né? E, a partir desse momento, eu começo a dizer, por exemplo, que lugar de mulher é na cozinha. Esse tipo de juízo, esse tipo de afirmação, é um juízo descritivo que esconde, na verdade, um juízo normativo. Isso passa muito rápido quando a gente está aqui, né? Mas eu vou terminar em breve. Não é para terminar, não. 10 minutinhos. Então, o juízo... na verdade, o que a gente afirma quando a gente está dizendo que o lugar de mulher é na cozinha é que a gente está dizendo o seguinte: o lugar de mulher deve ser na cozinha de acordo com certos parâmetros culturais. Tem uma frase famosa da Simone de Beauvoir, que é muitíssimo citada, que ela diz que a anatomia não é destino. Então, a distinção entre sexo e gênero permitiu que a gente entendesse isso, né? Que a Simone de Beauvoir ela própria não usou essa distinção, mas todo o pensamento dela já estava articulado para fazer essa diferença. Não é porque eu tenho um certo corpo que eu necessariamente vou ter que ter, né, um certo destino. Ok, muito bem. Dito isso, a gente não está dizendo, quando a gente, né, as muitas teorias sobre gênero de diferentes matrizes, liberais, pós-estruturalistas, decoloniais, né, nenhuma dessas teorias está dizendo que eu posso escolher. Hoje eu resolvi que eu vou ser, né, mulher cis heterossexual. Agora eu resolvi que eu vou ser homossexual e eu vou ser mais masculina. Não se trata disso. Não é porque é uma construção social e não biológica que necessariamente a gente pode escolher o que a gente quiser, né, a hora que a gente quiser. O modo como a sociedade nos forja permite que a gente tenha um certo espaço de liberdade, mas a gente nasceu dentro de uma certa sociedade que hoje em dia conforma corpos femininos e masculinos de uma certa maneira. Tanto é assim que a maior parte dos corpos acaba se alinhando, né, de uma maneira bastante conformada. O que essa distinção me permite é não tratar aqueles que não são alinhados como um desvio patológico, como um problema a ser eliminado ou um problema, né, a ser curado. O que essa distinção me permite é tolerância, é aceitação de formas diferentes de experimentar os nossos corpos. Não é ensinar ninguém a ser gay, como a nossa ministra, né, da família, não sei nem falar até hoje o Ministério, eu me recuso a aprender esse nome, da mulher, da família, dos direitos humanos, né? Ninguém ensina ninguém a ser gay, ou a ser hétero, ou a ser, né? Isso não é uma opção que possa ser imposta a ninguém, né? O que a gente pretende com essa distinção é impedir que uma pessoa morra porque ela tem uma sexualidade considerada desviante por essas pessoas, né? É impedir que a pessoa sofra uma série de danos psicológicos, impedir que a pessoa tenha uma série de obstáculos à sua afirmação, né, profissional. Enfim, é assegurar, de fato, a igualdade e a liberdade de todos, tal como prevista na Constituição e lida pela doutora Comba, né? Então, a discussão sobre ideologia de gênero, o que ela opera, né? Ela opera todo um mascaramento, uma distorção dessas análises, né, sobre gênero, de modo a apresentá-la como mais uma forma de violência, né? Como produzindo uma série de
equívocos, né, na representação do que a distinção entre sexo e gênero pode permitir, de modo a gerar essa ansiedade sexual, um pânico, né, moral, né, generalizado, que cria um inimigo a ser combatido. Então, com base em uma série de afirmações, de premissas que não são científicas, não são minimamente científicas, né, sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, afirmam que justamente a discussão sobre gênero é que produz, né, uma subversão da ciência. Vou melhorar isso. Existe aquele médico famoso, né, que toda hora publica artigos e faz séries na Globo, o Drauzio Varela, todo mundo conhece. Ele, alguns anos atrás, ele fez uma matéria comentando uma pesquisa que saiu na The Nature, que é uma revista científica muito prestigiada internacionalmente, falando sobre comportamento de gênero no seu aspecto genético. E eram 2 geneticistas britânicos que fizeram uma análise, né, do que determina os comportamentos de gênero. O que faz com que uma pessoa seja agressiva ou delicada, determinada ou hesitante, enfim. Né? E eles chegam a essa conclusão, segundo... Eu não li o artigo, eu tentei ler, mas não foi impossível para mim decodificar aquela linguagem, não entendi nada. Eu li o que o Drauzio Varela falou sobre o artigo. E, segundo o Drauzio Varela, a pesquisa mostrava que são tantas as variáveis envolvidas no modo como nós nos comportamos, algumas delas genéticas, outras não, né, que é impossível determinar cientificamente qual é o comportamento masculino e qual é o comportamento feminino. Isso não é algo que não está na genética. Né? Então, isso também não significa dizer que é completamente plástico. Né? É muito importante a gente perceber que não se trata de uma questão de opção, que vai todo mundo sair por aí desvirtuando o que é ser homem e o que é ser mulher. De novo, eu insisto, afirmar o seu caráter histórico e social, né, permite que a gente aceite aqueles que agem de uma maneira que eu posso até achar equivocada, mas quando eu sei que aquilo não é errado do ponto de vista da ciência, eu preciso exercitar a minha tolerância. Né? Não estou dizendo que todo mundo tem que gostar de tudo, mas a gente precisa saber que não existe o certo com relação às expressões de gênero, às identidades de gênero e orientação sexual. Todas elas são expressões da natureza, da mesma maneira, igualmente. Né? Não estou negando a natureza, muito pelo contrário, estou afirmando pesquisas científicas mais avançadas sobre como se comporta o nosso corpo. E a ideologia de gênero, essa terminologia foi usada justamente para distorcer essa construção e afirmar, novamente, uma série de características que são como se fossem naturais e biológicas, mas que são também socialmente construídas, porém construídas de modo não a permitir a diversidade e a tolerância, mas, ao contrário, de modo a manter formas de violência, de hierarquização, né, de subordinação de certos sujeitos em relação a um sujeito que funciona como a grande referência, a grande régua, né, a partir da qual eu vou medir o que é um desvio. Né? Essa régua é um sujeito heterossexual, o chefe da família é um homem, né? E a gente pode acrescentar aí que é um homem branco e burguês. Mas eu não estou discutindo a questão racial agora, então não vou me estender nisso. E aí a gente percebe que, quando a gente fala e questiona a família patriarcal, a gente está falando também desse código de masculinidade. Né? Essa família patriarcal permitiu que a gente estruturasse a nossa vida social a partir de um código masculinista. Né? As instituições, os processos sociais, eles todos funcionam de uma maneira a manter essa hierarquia, né, de corpos como ela sendo natural. E toda vez que eu tento subverter essa hierarquia, há uma resposta violenta, né, de manutenção e de enquadramento desses sujeitos que estão pretendendo subverter essa ordem. O patriarcado reage sempre com violência. Reage com violência quando uma mulher não age de forma submissa, delicada, vulnerável. Ela é chamada de várias coisas. Ela é chamada de difícil, ela é chamada de problemática. Né? Isso são formas de violência. Né? Ela é chamada de
sei lá, outro dia eu ouvi que uma mulher, não confio numa moça X, né, numa mulher, enfim, relativamente conhecida, porque ela é muito ambiciosa. Ela é muito ambiciosa, sempre soube que ela era muito ambiciosa, ela quer ser chefe. Isso passa a ser um problema quando é pensado em relação a uma mulher, não é um problema quando é pensado em relação a um homem, né? Enfim, então, eu tenho toda uma reação do patriarcado em relação a essa subversão desse papel, desse estereótipo de uma mulher comportada, e eu tenho reações do patriarcado que vão aumentando enormemente a intensidade conforme essa subversão é mais aguda. Então, quando eu tenho mulheres trans, né, a reação do patriarcado é muito mais aguda. Quando eu tenho uma mulher feminista que vai para a rua para brigar, né, contra o patriarcado, a reação do patriarcado é mais aguda, né? Lá na Turquia, as moças que fizeram a manifestação, né, do patriarcado, que cantaram esse hino do violador em teu caminho, estão sendo processadas e podem ir para a prisão, né? Então, há esse crescente na forma de reação do patriarcado. Então, a gente, Carmen, Heine e eu, começamos a chamar essa forma de reação justamente às conquistas subversivas dos feminismos nas últimas décadas de uma ideologia de gênero feminista. Então, aqueles que acusam, né, os feminismos de ideologia de gênero, na verdade, estão eles próprios praticando uma ideologia de gênero feminista, né, tentando retornar, a partir de uma série de operações aí ideológicas, a um passado mítico, que nunca existiu, de uma família tradicional patriarcalmente organizada. E isso é uma das marcas do autoritarismo, porque permite todo um arquétipo de como o poder é exercido, né? A família patriarcal é o arquétipo desse modelo masculinista de organização social, em que eu tenho lá um grande patriarca, né, que é o líder da nação, exercendo todas as suas formas de dominação contra aqueles que devem servi-lo, né, em relação àqueles que devem servi-lo. Então, se a gente pega a metáfora da família, a família com, né, a mulher, as crianças e os servos, os seus funcionários, né, devem todos servir ao patriarca, a gente estende isso para a nação e a gente vê como funciona um governo autoritário. Eu vou encerrar por aqui. Agradeço a paciência e a atenção e estou aqui louca para ouvir a Ana Miriam. Bom, obrigada.